contra os deuses. Capítulo 1761, Marca Negra. Enquanto Qianjiu tremia no chão, Yuanxi estreitou os olhos e perguntou, o que há de errado? Você está se sentindo magoado porque é forçado a se ajoelhar diante de mim? Não, disse Qianjiu enquanto baixava a cabeça. Nós, o reino Qianwen, desejamos sinceramente nos render a você. Todas as nossas seitas e forças decidiram parar de lutar contra o povo do diabo. Desculpem-me, os profundos praticantes da região Divina Norte, e também cancelamos a proibição e recompensa de tudo e todos relacionados à profunda energia das trevas. Yuanxi soltou um sorriso de escárnio silencioso. Quase parece que o reino celestial de Qi está perdoando a região Divina Norte. Não, disse Qianjiu apressadamente, eu absolutamente não quis dizer isso. Há uma coisa que quero que todos vocês nunca esqueçam. A voz fria e intimidadora de Yuanxi penetrou na alma de todos. Minha gentileza para com todos vocês é algo único. Mesmo assim, vocês só têm uma chance de provar sua lealdade a mim. Ele olhou para Qianjiu antes de continuar. Se você deseja se submeter a mim, você deveria pelo menos demonstrar um nível básico de sinceridade. Não acha? Não se preocupe, não vou pedir muito. A partir de agora, você vai se bater até perder todos os dentes. Não quero ver nem meio dente sobrando na sua gengiva, entendeu? A expressão de cada rei de reino mudou quando ouviram isso. Qianjiu olhou para cima abruptamente e gaguejou, Sua Magnificência, você. Ou você pode morrer. Sua voz estava completamente desprovida de temperatura e emoções humanas. É claro que sua morte não será solitária. Eu prometo enterrar você com seu clã e sua seita. Os olhos de Qianjiu se arregalaram. Você é um homem que se voltou contra seu salvador a qualquer momento e dobrou os joelhos para uma pessoa demoníaca para sobreviver, não é? Sua mordida é bastante dolorosa mesmo sem dentes, certo? As palavras não foram dirigidas apenas a Qianjiu. Cada rei de reino superior presente para ouvir isso sentiu como se tivesse levado um tapa forte com o mundo inteiro como testemunha. O corpo e as feições de Qianjiu tremiam incontrolavelmente. De repente, ele olhou para cima e disse com os dentes cerrados, eu, Qianjiu, sou rei há 10.000 anos. Posso perder minha vida, mas não minha honra. Todos ficaram surpresos quando ouviram isso. Um rei do reino vestido de azul, que provavelmente era amigo de Qianjiu, exclamou em estado de choque. Rei do reino Qianjiu. Ah! Mas Yuanxi riu desdenhosamente de sua declaração. Você só pode perder sua vida, mas não sua honra. Você realmente acha que tem o direito de dizer isso? No limite do caos primordial, por que você não esfregou sua espinha dorsal e recordou sua honra, quando Long Bai, Qian e o Mar do Sul se voltaram contra mim, o homem que salvou você e o mundo inteiro? Por que você não se lembrou da sua vergonha e da sua honra quando fez tudo ao seu alcance para manter a verdade escondida do mundo? Hoje, eu gentilmente concedi a você e ao seu povo uma chance de expiar seus pecados, e você está pregando para mim sobre honra. Como se você merecesse tal coisa. Ei! Qianjiu estremeceu quando começou a suar frio. A exigência do mestre diabólico de quebrar os próprios dentes antes que o mundo enfureceu além das palavras, mas ele sabia que havia cometido um erro no segundo em que as palavras saíram de sua boca. Quando ele ouviu a ameaça por trás do ridículo de Yuanxi, seus dentes começaram a bater de medo. Vossa Magnificência, eu fui um tolo. Desde o momento em que escolhemos vir aqui e nos entregar a você, decidimos segui-lo para sempre. Você não precisava nos pressionar assim. Então, você está dizendo que eu deveria deixar o passado no passado só porque você se rendeu a mim? Yuanxi soltou uma risada baixa. Como posso enfrentar todos esses anos de sangue e ódio se eu permitir isso? Tian Xiao, disse Yuanxi enquanto se voltava para o Imperador Divino, quem está guardando o reino celestial Qi agora? Tian Xiao respondeu imediatamente, Sua Magnificência. O reino estelar em questão é guardado por Yan Wu, e o reino Qianwen é guardado pelo reino do Diabo Roxo. O rei do reino do Diabo Roxo está guardando ordens agora. Yuanxi ordenou, matar a seita do rei do reino de Qianwen Realm, eles serão substituídos pelo reino do Diabo Roxo. Uma frase foi o suficiente para acabar com a era de um reino estelar superior e criar um mar de cadáveres e sangue. No reino Qianwen, o rei do reino do Diabo Roxo curvou-se diante da projeção. Como desejar, Sua Magnificência. No momento seguinte, ele apontou para a seita Qianwen e gritou de forma assassina, mate todos eles.
Seu rei do reino, o núcleo e líder da seita sagrada Qianwen, estava atualmente no reino do céu eterno. Então os profundos praticantes desmoronaram em medo e desespero quase imediatamente. No reino do céu eterno, Qianjiu, de rosto pálido, gritou com urgência: Sua Magnificência! Sua Magnificência! Por favor, retire seu pedido imediatamente. Eu fui o tolo que te ofendeu. Vou quebrar meus dentes agora, mesmo e obedecer a todos os seus caprichos. Por favor, retire seu pedido imediatamente, por favor. É tarde demais. Yunxi disse enquanto levantava a cabeça. Ele não estava mais olhando para Qianjiu porque o homem agora era um homem morto. Eu já te disse antes, você só tem uma chance de receber minha gentileza e provar sua lealdade. Seria vergonhoso retirar minhas palavras, você não concorda? Você é um homem de sorte, sabia disso? Você pelo menos teve uma escolha. Ninguém deu isso à minha família ou ao meu mundo natal. Se você quer culpar alguém, culpe-se por ter cometido um erro tolo. Suas palavras foram leves, mas todos sentiram um calafrio indescritível na alma. Vasos sanguíneos saltaram das pupilas de Qianjiu. Compreendendo completamente seu final, e mergulhando no medo e desespero, ele soltou um grito repentino e atacou Yunxi. Yunxi não moveu um músculo. A aura do mestre divino de Qianjiu só apareceu por um instante antes de desaparecer completamente. Ninguém viu como eles se moviam, mas de alguma forma figuras baixas e enrugadas apareceram ao lado de Qianjiu como verdadeiros fantasmas. 3 garras negras agarraram Qianjiu ao mesmo tempo, e o rei do reino sentiu seu poder sendo forçado de volta para seu corpo. Seus olhos se arregalaram até o limite quando ele perdeu o controle de seu próprio corpo. Sentiu seu sangue esfriar e sua visão se transformar em escuridão. Ele viu o inferno antes mesmo de morrer. Bang! Houve o som de uma explosão terrível, e o corpo de Qianjiu desmoronou em pó preto num piscar de olhos. Os 3 ancestrais, Yama desapareceram e reapareceram atrás de Yunxi depois disso. Eles se entreolharam porque pensaram que as outras 2 pessoas não deveriam ter interferido em seus negócios. Além disso, era embaraçoso que todos os 3 tivessem agido juntos para eliminar um mero mestre divino de nível 2. Para eles, matar um mestre divino de nível 2 era tão fácil quanto esmagar uma mosca, mas para os reis do reino e todos que estavam assistindo isso através da projeção, foi um feito que quase os assustou. Afinal, Qianjiu era o grande rei do reino Qianwen e um mestre divino. O reino do mestre divino era o reino mais elevado do caos primordial. Então naturalmente os mestres divinos também eram os seres mais difíceis de matar. No entanto, os 3 ancestrais Yama extinguiram o poder de Qianjiu em um instante e o transformaram em um cadáver em 2 respirações. Esqueça a luta, o coitado nem conseguiu gritar. Uma corrente fria corria nas veias de todos. Os profundos praticantes da região divina leste nunca souberam que os profundos praticantes mais elevados que eles admiravam poderiam ser tão frágeis, e os reis dos reinos superiores definitivamente não sabiam que poderiam ser tão humilhados até agora. Yunxi ainda estava olhando para o céu. Era como se ele tivesse acabado de esmagar uma formiga insignificante. Quando a poeira negra se transformou em nada, ele finalmente olhou para o resto dos reis dos reinos superiores pelo canto dos olhos e disse: Parece que alguns de vocês estão enganados sobre algumas coisas, então permitam-me esclarecê-las para você. Primeiro, tenho todo o direito de tirar suas vidas onde vocês estão. Segundo, vocês iriam morrer até que eu decidisse poupar todos vocês e dar-lhes a chance de dobrarem os joelhos diante de mim. É claro, Yunxi levantou a mão lentamente, você sempre tem a opção de negar esse favor, morrer. Mas não diga que eu não avisei que sua morte seria sem honra ou sem sentido. Afinal, por que uma matilha de cães, ingratos e sem espinha dorsal teria alguma honra? Para começar, os olhos dos ancestrais Yama brilhavam com luz negra. A morte de Qianjiu foi terrível o suficiente, mas o massacre em curso na seita sagrada Qianwen foi ainda pior. Ninguém se atreveu a dar uma espiada, muito menos se defender diante de Yunxi. Honra. Honra era a opção de virar pó e ver o clã e a seita transformados em cadáveres sem vida num piscar de olhos. Yunxi então virou ligeiramente a cabeça e olhou para o homem de túnica azul que saiu agora há pouco. A propósito, você ia implorar por aquele idiota mais cedo. O homem vestido de azul enrijeceu e quase desabou no local. Não. Ele mal conseguiu se controlar e caiu de joelhos. Palavras assustadoras saíram de sua boca. Eu sou rei do reino do trovão. E refletido, do Amo Yan.
Eu não tive escolha naquela época. Mas também é verdade que cometi um pecado imperdoável ao mestre diabólico e mereço 10.000 mortes como resultado. A oferta de vossa magnificência é tão grande quanto a gentileza de meus pais, que me trouxeram a este mundo. A partir de agora, estou disposto a me submeter ao governo do mestre diabólico e passar o resto de sua vida, expiando seus pecados. Juro servir o mestre diabólico e obedecer a qualquer ordem até sua morte. A força de vontade de todos tinha um limite, e isso era o mesmo até mesmo para reis de reino e mestres divinos. Duan Muyan claramente ultrapassou seu limite mental depois de tudo o que aconteceu antes. Honra. Status. Sua vergonha sendo testemunhada pelo mundo inteiro. Nada disso importava para ele neste momento. Quebre seus dentes, Yunshi ordenou com indiferença e olhou para ele. Duan Muyan ergueu as mãos e deu um tapa em si mesmo sem qualquer hesitação. Bang. Bang. As bochechas de Duan Muyan ficaram vermelhas como sangue imediatamente após os ataques auto-infligidos. Eles incharam como um balão enquanto seu sangue, dentes e todo o seu orgulho escorriam de sua boca e caíam no chão diante de seus joelhos. Pingar. Pingar. Alguns líquidos translúcidos foram misturados ao sangue. Era óbvio porque ele recebeu a ordem de quebrar os próprios dentes, era para insinuar que ele era um bastardo desdentado e sem vergonha. O fato de ter sido projetado para todos os cantos da região divina leste através da projeção do céu eterno significava que a vergonha ficaria impressa na memória de todos por toda a eternidade. A vergonha foi tão grande que até mesmo os profundos praticantes das trevas da região divina norte ficaram abalados com isso. No entanto, o pingo de pena em que sentiram desapareceu rapidamente quando recordaram a tragédia que havia acontecido com o Yunshi. Eles eram inocentes. Talvez eles estivessem. Afinal, eles estavam sendo pressionados por dois imperadores divinos e pelo próprio governante supremo do caos primordial. Era verdade que eles não tinham escolha senão fazer a escolha desprezível de proteger a si mesmos e a seus reinos estelares. Infelizmente, como diz o ditado, você colhe o que planta. Foram eles que fizeram essa escolha, por isso não tinham o direito de lamentar o que sofreram hoje. Yunshi não havia ordenado a aniquilação da região divina leste, mas não havia como deixá-los escapar facilmente. Duan Muyan manteve a cabeça baixa e evitou olhar para Yunshi ou qualquer outra pessoa com todas as suas forças. Olhando para o obediente rei do reino, Yunshi caminhou até ele e reuniu uma pequena bola de escuridão na ponta do dedo. Isso aqui é uma marca das trevas. Uma vez que eu tenha implantado isso em você, você nunca escapará dele, mesmo se drenar seu sangue, paralisar suas profundas veias ou se matar. Duan Muyan estava tremendo. Todos os reis dos reinos da região leste estavam tremendo. Yunshi continuou olhando para ele e murmurando como o próprio diabo. Foi você quem disse que obedeceria às trevas até a morte, então não tem motivo para rejeitar este presente. Estou certo. A cabeça de Duan Muyan caiu 1 centímetro antes de dizer, obrigado por sua bênção. Sua magnificência. Muito bom. Uma luz diabólica passou pelo peito de Duan Muyan e entrou em sua veia vital. Embora Yunshi pudesse transformar o corpo de qualquer profundo praticante em um corpo escuro, o próprio Zhou Qingshen foi sua primeira criação. Isso lhe custaria muita energia, e ele só conseguiu na primeira vez porque o príncipe estava inconsciente. Qualquer luta complicaria o procedimento ainda mais do que já era. Por outro lado, esta marca negra não transformaria o corpo ou a profunda energia da pessoa afetada, mas permaneceria em sua linha vital e a marcaria como contaminada para sempre. Eles nunca seriam capazes de escapar enquanto vivessem. Parabéns, você agora é um filho das trevas. Yunshi retirou a mão e sorriu cruelmente. De agora em diante, você pode voltar para sua casa e suas responsabilidades. Mas lembre-se, você só tem uma chance de lealdade. Duan Muyan ficou em silêncio por várias respirações. Muito tempo depois, ele finalmente olhou para Yunshi, mas o medo distorcido que tomou conta de suas feições inchadas anteriormente estava curiosamente ausente. Obedecerei à ordem de vossa magnificência. Ele se curvou, profundamente antes de se levantar. Ele rapidamente deixou o local sem falar com ninguém ou mesmo olhar nos olhos de ninguém. Não muito longe, Xiao balançou a cabeça e sorriu para si mesma. Oh, você não precisa de mim. Capítulo 1762. Esquema do Mar do Sul. Agora que havia um morto e um exemplo, todos por trás dele sabiam exatamente qual seria sua escolha. Além disso, uma vez que todos testemunharam um colega renunciar a toda a sua dignidade e submeter-se totalmente à escuridão,
Subconscientemente acharam o ato muito mais fácil de aceitar. O resto da região divina leste estava testemunhando esses reis de reinos superiores, que tinham milhões de pessoas à sua disposição e eram como divindades celestiais para o resto do mundo, avançando como criminosos aguardando sua sentença. Todos eles se ajoelharam na frente de Yunxi, um após o outro. Eles se ajoelharam diante da escuridão que antes odiavam e desprezavam. Eles se curvaram, quebraram seus próprios dentes e foram marcados com aquela marca escura e até tiveram que agradecer profusamente a Yunxi por isso. Os profundos praticantes da região divina leste ficaram tão chocados e horrorizados com o que viram que seus corpos ficaram dormentes. Eles não tinham certeza se a emoção que atualmente enchia seus corações era autozombaria ou tristeza. Os fortes comeram os fracos e o vencedor escreveu os livros de história. Esse era o jeito do mundo, mas nunca tinha sido feito de maneira tão crua antes. Yunxi observou cada um desses reis de reinos superiores se ajoelhar diante dele e quebrar os próprios dentes. Seu rosto estava frio e impassível e nenhum único traço de pena ou falta de vontade podia ser visto em seu rosto. No entanto, nenhum traço de alegria também podia ser visto. Era o mesmo grupo de pessoas, mas agora as suas atitudes e expressões eram completamente diferentes. Gentileza, justiça, consciência, honra, dignidade. Neste mundo, um mundo cruel onde apenas os fortes sobreviviam, todas essas coisas eram besteiras. Somente uma força esmagadora poderia definir o que eram a verdadeira bondade, retidão, consciência, honra e dignidade. Isso permitiria que você definisse quaisquer leis como quisesse. No distante reino das bordas sagradas, uma atmosfera sem vida permeou o reino das bordas sagradas. Após o violento confronto entre Lu Shanshen e Lu Guxi, quase todos na seita descobriram que Lu Shangsheng era na verdade um bastardo. O bom foi que toda a seita entrou em confinamento o mais rápido possível, para que a notícia não se espalhasse. Caso contrário, o reino estelar número 1 na região divina leste teria se tornado o maior motivo de chacota da região divina leste. O grande ancião das bordas sagradas entrou no salão com uma expressão sombria no rosto. Ele disse, mestre da seita, não podemos mais permitir que Yunxi espere mais. Mesmo que tenhamos que sacrificar toda a nossa dignidade e honra, podemos, no mínimo, preservar os alicerces que os nossos antepassados estabeleceram para nós. Os 4 grandes reinos reais caíram um após o outro, então que espaço o reino das bordas sagradas tinha para ser orgulhoso e indiferente? Além do mais, eles acabaram de ser abalados por uma mudança tão grande. O rei do reino das bordas sagradas, Lu Shanshen, levantou lentamente a cabeça para olhar para o grande ancião. Em apenas alguns dias, ele parecia ter envelhecido vários milênios. Encontramos aquele bastardo. O grande ancião das bordas sagradas balançou a cabeça. Ele não falou. Na verdade, ele não conseguiu dizer nada. Após os acontecimentos daquele dia, Lu Shangsheng saiu correndo do reino das bordas sagradas e toda a comunicação com ele foi perdida. Lu Guxi feriu um monte de discípulos de Liaves e correu atrás dele e seu paradeiro também era desconhecido. Em questão de poucos momentos, o reino das bordas sagradas perdeu 2 mestres divinos de estágio final. Pior ainda, perderam o seu sucessor, cuja luz foi tão brilhante que iluminou o mundo. Quanto a Lu Shanshen, como isso poderia ser a única coisa que o afetou? Retribuição? Ele não podia aceitar isso. Na verdade, ele nem pensou que tinha feito algo errado naquela época. Afinal, ele só matou um camponês de um reino estelar inferior. Quando ele lentamente se levantou, um pequeno arrepio percorreu todo o seu corpo antes mesmo que ele conseguisse ficar em pé. Vamos, ele disse com um suspiro enquanto olhava para o céu. É isso mesmo, não temos outra escolha. Assim como não tivemos escolha nas fronteiras do caos primordial tantos anos atrás. Mestre da seita. O grande ancião das bordas sagradas hesitou por um momento antes de decidir dizer o que estava pensando. Perdoe esta pergunta. Se encontrarmos Shangsheng, como mestre da seita, vai lidar com ele? O rosto de Lu Shanshen estava impassível quando ele disse, vamos aleijá-lo e trancá-lo dentro de uma prisão para sempre. O grande ancião das bordas sagradas ficou chocado com essas palavras. Mas, ou você acha que eu deveria deixar um bastardo como ele herdar o reino das bordas sagradas? Lu Shanshen ficou agitado, sua aura explodindo de uma maneira terrivelmente caótica. Se o deixarmos em paz, ele certamente ocupará meu lugar no futuro.
Ninguém em sua geração pode se comparar a ele em termos de cultivo ou fama. Ele esticou um dedo trêmulo em direção ao grande ancião das bordas sagradas. Mesmo você não suporta machucá-lo. Então, quando chegar a hora, quem será capaz de detê-lo? Por favor, acalme sua raiva, mestre da seita. Não tenho tais intenções, disse o grande ancião das bordas sagradas. Ao olhar para a aparência de Lu Shanshen, ele deu um suspiro pesado em seu coração. Não aguenta. Quem é aquele que realmente não suportava? Os laços de sangue podem ser falsos, mas o relacionamento entre pai e filho era real. Além disso, toda a alegria, orgulho, calor, raiva e esperança que ele sentia nos últimos anos. Foi quase tudo por causa de Lu Shanshen. Sublinhado. Região Divina Sul, Reino Divino do Mar Sul. Este foi atualmente o período mais irritante e estressante da vida de Não Ansem. Uma simples viagem à região Divina Leste lhe custou 2 reis dos mares. Isto foi nada menos que um pesadelo inimaginável tanto para ele quanto para o Reino Divino do Mar Sul. O Rei do Mar do Inferno do Norte, Não Feiyong, chegou e, antes mesmo de abrir a boca, Não Ansem falou com uma voz sombria: o que está acontecendo com o Reino do Deus Dragão? Não Feiyong respondeu: o Reino do Deus Dragão tem dito consistentemente que o monarca dragão está em reclusão e que não sairá dela tão cedo. No entanto, agora que o Reino Divino do Paraíso Eterno, o Reino do Deus Lunar e o Reino Divino do Monarca Brahma foram derrotados um após o outro, não há como o Reino do Deus Dragão poder ignorar a situação por mais tempo. Mesmo que o Monarca Dragão realmente não possa sair, eles certamente agirão em breve. Fora isso, acabamos de obter outra notícia. Zoshuzi fugiu da região divina de Estern e entrou no Reino do Deus Dragão, e trouxe 6 guardiões com ele. Não Ansem murmurou algo baixinho antes de dizer: definitivamente não podemos deixar que as notícias do Inferno do Sul e das mortes do Inferno Ocidental vazem. Eu entendo. Não Feiyong deu um forte aceno de cabeça. Não Ansem fechou lentamente os olhos antes de falar de repente com uma voz profunda. É realmente estranho. Dada a atitude que o Monarca Dragão mostrou naquela época, ele claramente odeia Yanxi por algum motivo desconhecido para nós. Mas agora que Yanxi invadiu a região Divina Leste com a região Divina Norte, aconteceu que foi quando o Monarca Dragão entrou em reclusão? Certamente isso é muito coincidente. Quando ele percebeu que também havia recebido notícias do selo primordial da vida e da morte em um momento muito estranho, suas sobrancelhas começaram a afundar cada vez mais. Será que o Monarca Dragão foi atraído para longe de seu próprio território? Ele murmurou para si mesmo. Afinal, este era o Monarca Dragão, o monarca que reinou acima dos 5 imperadores divinos da região Divina Oeste, o governante absoluto do reino do Deus Dragão. Se eles tivessem sido invadidos, o Monarca Dragão retaliaria naturalmente com todas as suas forças. Mas se eles tivessem que tomar uma decisão, quem entre eles se atreveria a agir de forma tão presunçosa sobre um assunto tão importante na ausência do Monarca Dragão? Se o reino do Deus Dragão não fizesse nenhum movimento, então como alguém da região Divina Oeste poderia agir diante deles? Deveria ser uma coincidência, respondeu Não Feiyong. Dada a honra do Monarca Dragão, quem no mundo poderia realmente atraí-lo para longe? Não Ansem começou a pensar profundamente. Neste mundo, o número de tentações às quais ele realmente não conseguiu resistir poderia ser contado nos dedos de uma mão. A vida eterna era sem dúvida uma daquelas tentações irresistíveis, e essa também foi a razão pela qual ele escolheu ser um escudo para outra pessoa enquanto forçava seu caminho para o reino divino do Monarca Brahma. Quanto a Monarca Dragão, o que no mundo poderia fazer com que alguém tão poderoso como ele desaparecesse por tanto tempo? Ele simplesmente não conseguia pensar em nada que pudesse. Isso sem dúvida mostrou quão aterrorizante era a região Divina Norte, tanto em força quanto em astúcia. Isso soou especialmente verdadeiro para ele, já que ele testemunhou pessoalmente o grande reino divino do Monarca Brahma, o reino real mais forte da região Divina Leste que poderia ser mencionado no mesmo fôlego que seu reino, real do Mar Sul, ser transformado em um inferno no espaço de um único dia. Se alguém tivesse visto o que viu, não havia dúvida de que isso deixaria uma sombra incomparavelmente profunda nas profundezas de seus corações e almas. O mesmo acontecia com ele, o imperador divino número 1 da região sul. Não tenho escolha a não ser me preocupar com isso agora, disse Não Ansem severamente. É muito provável que a região divina norte venha em seguida para a região divina sul. Isso. Não Feiyong ficou chocado com essas palavras.
mas se recuperou rapidamente. Eu não acho que eles vão. A razão pela qual a região divina leste foi pisoteada pela região divina norte foi porque eles inicialmente desprezaram seu inimigo e depois começaram a cair em ataques furtivos. A mesma coisa não acontecerá em nossa região divina sul. Além disso, eles devem ter perdido muitas pessoas nesta invasão da região divina leste e suas forças foram minadas. Mesmo que eles realmente planejem atacar nossa região divina sul, eles terão que descansar e se recuperar por muito tempo antes disso. Além disso, Yuan-Shi possui um ódio profundo e permanente pela região divina leste, mas ele realmente não teve muitos envolvimentos com nossa região divina sul. Ei! Não Ansengo interrompeu com uma risada fria. Será que você está esquecendo quem exatamente levou o deus estelar do massacre celestial a um beco sem saída há tantos anos atrás? O olhar de Não Feiyong ficou aguçado. Yuan-Shi já se tornou um maníaco completo e absoluto. Um maníaco que só vive para a vingança. Não Anseng disse com uma voz sombria, poder e hegemonia. O status de um imperador? Ele não dá a mínima para essas coisas, então por que ele pesaria os prós e os contras de uma batalha entre regiões divinas? Tudo o que aconteceu foi parte de sua vingança insana. Por trás desse lunático estão os esquemas e a astúcia da própria rainha diabólica. Ela é o verdadeiro cérebro da operação e tem ajudado Yuan-Shi a devorar a região divina leste pouco a pouco. Portanto, esta invasão deles não é apenas para eles desabafarem seu ódio e raiva, eles também conseguiram compensar a maior parte de suas perdas. Além disso, a ausência do monarca dragão criou uma janela de tempo que é extremamente preciosa para eles, porque eles desperdiçariam um segundo sequer. Cada palavra que Não Anseng falava fazia seu coração ficar mais pesado. É muito provável que eles não cessem a invasão depois de terem conquistado a região divina leste. Eles também não vão se preocupar em descansar e se reorganizar. Na verdade, eles podem até bater a nossa porta mais cedo do que eu esperava. O rei do inferno do norte franziu as sobrancelhas. A região divina norte poderia realmente pensar que pode engolir nossa região divina sul da mesma forma que engoliu a região divina leste. HMPH. Você teria acreditado que Yuan-Shi poderia assumir o comando da região divina norte e lavar a região divina leste em um mar de sangue há 4 anos? Não Anseng perguntou friamente. O rei do mar do inferno do norte ficou instantaneamente sem palavras. Yuan-Shi definitivamente não é alguém que você possa usar a lógica para explicar. Esta também foi a maior razão pela qual todos queriam desesperadamente matá-lo naquela época. As consequências de não conseguir matá-lo. Bem, agora estão claras para você ver, não estão? As mãos de Não Anseng estavam lentamente se fechando em punhos. O rei do mar do inferno norte pensou antes de dizer, os pensamentos do meu rei fazem muito sentido. No entanto, ainda sinto que a região divina norte não se moverá tão facilmente contra a nossa região divina sul num futuro próximo, mesmo que eles realmente tenham tais ambições. No mínimo, os métodos que usaram para derrotar o reino do deus lunar e o reino divino do monarca Brahma não deveriam mais estar disponíveis para eles. Caso contrário, não há razão para eles não terem usado os mesmos métodos para destruir o reino divino do paraíso eterno e reduzir suas perdas. Já que é esse o caso, por que não tentamos tomar a iniciativa? Uma luz estranha brilhou em seus olhos. Mais de uma década se passou e Qian-Qiu quase terminou de se fundir perfeitamente com seu poder divino. Já que a sua nomeação como príncipe herdeiro é apenas uma questão de tempo, por que não fazê-lo agora? Não Anseng levantou a cabeça e disse, você quer dizer? Realize uma cerimônia para conferir o título de príncipe herdeiro no próximo mês e use isso como motivo para convidar todos os reinos. Isso inclui Yuan-Shi e os reinos reais liderados pelo reino do deus dragão. Nesse momento, seremos capazes de discernir diretamente a atitude de Yuan-Shi em relação à região divina sul. Se ele estiver disposto a nos enfrentar aberta e honestamente, isso significará que ele não tem intenção de provocar nossa região divina sul num futuro próximo. Se for esse o caso, podemos esperar o retorno do monarca dragão. Se ele escolher comandar toda a região divina oeste para atacar Yuan-Shi e suas forças, a região divina norte certamente desmoronará. Se isso acontecer, nossa região divina sul não precisará nem arriscar um único fio de cabelo em nossas cabeças. Se ele se comportar de forma arrogante ou rejeitar nosso convite, disse o rei do mar do inferno do norte enquanto uma luz fria brilhava em seus olhos, então não teremos escolha a não ser os primeiros a atacar.
A grande cerimônia mudará e se tornará uma oportunidade para nossa região divina sul discutir a supressão desses demônios com a região divina oeste. Não Anseng começou a andar lentamente. Depois de várias respirações, ele disse em voz profunda, então não será no próximo mês. Serão 10 dias a partir de agora. O coração do rei do mar do inferno do norte bateu violentamente em seu peito. A urgência com que ele tratou esse assunto mostrou quão profundo era seu medo de Yunxi. Emitir uma ordem para começar imediatamente a se preparar para a grande cerimônia de nomeação de um novo príncipe, herdeiro. Envie imediatamente pessoas para a região divina leste a toda velocidade e convide Yunxi primeiro. Depois de observarmos sua reação, prepararemos o resto de acordo. O rei do mar do inferno do norte recebeu suas ordens e estava prestes a sair quando sentiu uma aura aproximando-se deles em extrema velocidade. Esta era a aura pertencente a um dos seus enviados da corte. Eles não estariam com tanta pressa se nada de grande tivesse acontecido. Não Anseng acenou com a mão e a barreira se abriu instantaneamente. O enviado da corte chegou no instante seguinte e imediatamente se ajoelhou no chão. Dispensa as formalidades. Qual é o problema? Não Anseng perguntou severamente. Os últimos 2 dias também foram o período em que sua mente estava mais sensível. Meu senhor, acabamos de receber a notícia de que o Deus do mar das miríades mudanças do reino do mar profundo das 10 direções e o Deus do mar do céu aquático caíram. Tanto Não Anseng quanto o rei do mar do inferno do norte ficaram surpresos com esta notícia. Como eles morreram? Não Anseng perguntou com uma voz sombria. Eles foram mortos por pessoas da região divina norte. Não, respondeu, enviado da corte. Os 2 grandes deuses do mar foram assassinados por alguém e não houve sequer vestígios de uma batalha feroz quando encontramos seus corpos. O que? As expressões das 2 pessoas que permaneceram calmas quando ouviram falar da morte de 2 grandes deuses do mar mudaram instantaneamente quando ouviram essas palavras. 2 deuses do mar foram assassinados? Isso é impossível, deixou escapar o rei do mar do inferno do norte. Dada a força dos deuses do mar, era difícil para eles morrerem, então como alguém poderia tê-los assassinado sem deixar nenhum rastro? Quem os assassinou? Não Anseng perguntou. Não sabemos, respondeu o enviado da corte. O reino do mar profundo das 10 direções já havia selado suas fronteiras depois que descobriram a morte do Deus do mar das miríades mudanças. No entanto, o mesmo destino se abateu sobre o Deus do mar do paraíso aquático, que saiu para investigar, menos de 20 horas depois, de modo que o reino do mar profundo das 10 direções não teve escolha a não ser divulgar a informação e investigar minuciosamente o assunto. Não Anseng e o rei infernal do mar do norte trocaram olhares quando um choque indisfarçável apareceu em seus rostos. Capítulo 1763 O Shanseng imortalizado. Não Anseng disse, isso não pode ser verdade. Myriad Shanji e Aquatic Even eram ambos os mestres divinos de nível 9. Dada sua força, a única maneira de assassiná-los instantaneamente seria se alguém pudesse chegar a 20 metros deles quando seus guardas estivessem para baixo. Essa pessoa também teria que ser capaz de reunir força suficiente para matá-los em um único instante, antes mesmo que eles tivessem a chance de circular sua energia. Dada a força dos deuses do mar, quem poderia chegar a 20 metros deles sem ser notado? Além disso, uma vez que alguém alcançasse o reino do Mestre Divino, obteria um poderoso corpo de Mestre Divino, que possuía sentidos extremamente fortes além da compreensão de qualquer mortal. Frequentemente, eles reagiam instintivamente antes mesmo de poder pensar. Além disso, este assassino tinha que ser capaz de liberar instantaneamente uma explosão de poder tão incrível que poderia matar um deus do mar num piscar de olhos. Extremamente forte furtividade e poder explosivo. A única pessoa neste universo que tinha uma pequena chance de conseguir isso era o deus estelar do massacre celestial do reino do deus estelar da região leste. Não Anseng murmurou. No entanto, ela deixou este mundo há muito tempo. Mesmo se eles fizessem uma concessão ridícula e imaginassem que a deusa estelar do massacre celestial ainda estava viva, ela precisaria assassinar alguém que tivesse seus poderes como infante maligno. Há também outra coisa a considerar, disse Na Feong. A alma divina de cada deus do mar está marcada com a marca do deus do mar, então Kang Shitian definitivamente seria capaz de sentir suas mortes. No entanto, você está nos dizendo que ninguém sabe quem fez isso?
Esta notícia realmente os chocou e horrorizou, mas eles rapidamente perceberam quantos buracos essa informação tinha depois de pensar um pouco. O enviado da corte respondeu, de acordo com as notícias enviadas a nós por nosso espião no reino do mar profundo das 10 direções, as profundas veias e almas divinas dos dois grandes deuses do mar foram seladas por seu agressor desde o início do confronto. Depois que eles morreram, suas almas divinas seladas também foram completamente destruídas. Não havia como suas impressões de alma serem transmitidas ao Imperador Divino, Xitian. Não Anseng e não Feiyong congelaram ao mesmo tempo antes de cair em um longo silêncio. A primeira coisa que o reino do mar profundo das 10 direções fez quando descobriram a morte repentina de um de seus deuses do mar foi selar suas fronteiras. Este foi um movimento muito comum e compreensível. Até mesmo seu reino divino do mar sul estava tentando o seu melhor para evitar que as notícias da morte de 2 de seus grandes reis dos mares vazassem. Afinal, qualquer perda na força central de alguém era um grande golpe para qualquer reino real. No entanto, uma vez que descobriram a morte repentina do segundo deus do mar, o reino do mar profundo das 10 direções decidiu tornar o assunto público. Se não estivessem realmente com medo, se estas mortes não tivessem sido demasiado bizarras e irregulares, por que teriam feito tal escolha? Eles conseguiram descobrir que poder ou energia foi usada para selar suas profundas veias e almas divinas. Não Anseng perguntou. Não, respondeu o enviado da corte. A área ao redor dos cadáveres dos 2 deuses do mar foi completamente destruída, mas nenhum vestígio foi deixado para trás. No entanto, um claro desconforto apareceu na aura do enviado da corte enquanto sua voz inconscientemente ficava sombria. O espião mais próximo do imperador Deus Xitian nos enviou algumas notícias que acabara de receber. Eles conseguiram detectar uma aura dracônica muito fraca na área onde os 2 deuses do mar morreram. Foi detectado num raio de 50 quilômetros e, embora fosse muito fraco, também era de um nível extremamente alto. Os olhos de Não Anseng e Não Feiyong tremeram violentamente exatamente no mesmo momento. Não Feiyong estendeu a mão violentamente enquanto levantava o enviado da corte no ar. Tem certeza que esta notícia é verdade? O enviado da corte conseguiu manter a compostura. Ele balançou a cabeça e respondeu, este servo não se atreve a confirmar a notícia. Porém, esta foi a notícia que a senhora nos enviou. O espião de quem ele havia falado, o espião que estava mais próximo do deus imperador Xitian não era outro senão uma das 3 amadas concubinas do rei Kang Xitian do reino do mar profundo das 10 direções. Se esse assunto fosse verdade, então a verdade que estava escondida por trás dele já causava arrepios na espinha antes mesmo de descobrirem o que era. Ser capaz de assassinar silenciosamente 2 grandes deuses do mar sem deixar rastros. Mesmo Não Anseng não conseguia pensar em ninguém que pudesse realizar tal façanha. Mas se fosse o monarca dragão, quem ousaria dizer que ele não conseguiria? Coincidentemente, o monarca dragão simplesmente desapareceu em circunstâncias extremamente peculiares neste exato momento. Por que ele faria tal coisa? Não é possível. Não Feiyong expulsou o enviado da corte. Não me lembro de o reino do mar profundo das 10 direções ter tido quaisquer conflitos ou complicações com a raça dos dragões. Isto poderia muito bem ser uma pista deixada deliberadamente para nos enganar. Mesmo que fosse algo projetado para enganá-los, os perpetradores tiveram que primeiro obter uma aura dracônica de nível alto o suficiente. Feiyong, disse Não Anseng com uma voz sombria. Além do que acabamos de discutir, quero que você vá pessoalmente e confirme a autenticidade desta notícia. 1. Não Feiyong grunhiu enquanto balançava a cabeça. Ele saiu rapidamente depois disso. As notícias que vieram do reino do mar profundo das 10 direções realmente desafiaram toda a lógica. No entanto, quando a única pista que existia era um traço que todos reconheciam, algo que havia sido verificado pelo reino do mar profundo das 10 direções, então, por mais ridícula ou absurda que essa pista parecesse, ela já havia plantado uma semente de dúvida e suspeita em seus corações. Uma vez plantado uma semente de dúvida no coração de uma pessoa, muitas coisas lhe pareceriam sutilmente diferentes. Sublinhado o reino do céu eterno. Yunshi havia roubado a terra natal ancestral do paraíso eterno e a pérola do paraíso eterno, mas ele parecia não ter intenção de reconstruir o lugar. Ele permitiu que permanecesse em ruínas. Afinal, este lugar estava longe de seu destino final. Na verdade, era apenas uma morada temporária. Nos últimos dias,
Centenas de reis de reinos superiores da região divina leste vieram aqui, para se ajoelhar diante de Yunxi e declarar sua lealdade a ele. Todos eles foram marcados com aquela marca escura que nunca mais poderia ser apagada. Havia também reis de reinos superiores que escolheram fugir, mas eram poucos e distantes entre si. Afinal de contas, todos os reis de reinos superiores herdaram vastas propriedades ancestrais e eles não teriam escolha senão abandonar essas propriedades ancestrais se fugissem, deixando para trás um nome que seria amaldiçoado por todas as gerações. Se fosse esse o caso, eles prefeririam dobrar-se o joelho para a escuridão. Pelo menos aos olhos do mundo, esta submissão humilhante parecia ser pela paz do mundo. À medida que o limite de 7 dias que Yunxi havia concedido a eles lentamente se aproximava do fim, os reinos estelares superiores que ainda não haviam declarado sua lealdade a ele começaram a experimentar agitação civil mesmo sem o aviso da região divina norte. A agitação cresceu tanto em alguns desses reinos estelares superiores que os cidadãos declararam que escolheriam um novo rei se o rei do seu reino se recusasse a ir para o reino divino do paraíso eterno. No 5º dia, o rei do reino estelar que todos admiravam finalmente chegou. O rei do reino das bordas sagradas, Lu Shanshen, o reino das bordas sagradas tinha sido inquestionável reino estelar número 1 abaixo dos reinos reais na região divina leste. Seu rei do reino, Lu Shanshen, era extremamente forte e seu sucessor, Lu Shangzhen, brilhou com tanto brilho que iluminou o mundo. Ele ainda tinha potencial para alcançar o nível de imperadores divinos no futuro e um Lu Guxi para guiá-lo. Contudo, quando a região divina norte invadiu o reino das bordas sagradas, uma das forças-chave que poderiam ajudar a região divina leste a mudar o rumo da batalha, não fez nada durante toda a invasão. Eles nem sequer responderam a nenhum dos pedidos de ajuda que foram enviados em sua direção. Sua aparência atual fez com que os profundos praticantes ofegassem com uma tristeza sem limites. Lu Shanshen veio junto com o grande ancião das bordas sagradas. Quando Yunxi o viu, seus olhos começaram a se estreitar enquanto uma luz fria que era claramente diferente de antes começou a irradiar de seus olhos. Lu Shanshen começou a caminhar lentamente em direção a Yunxi. Depois disso, ele se ajoelhou diante dele como todos os outros reis do reino haviam feito. Olhaves Lu Shanshen cumprimenta o mestre diabo. A partir de hoje, o reino das bordas sagradas promete tomar o mestre diabólico como nosso governante. Este voto foi testemunhado por toda a criação e nunca o trairemos. Agora que ele se ajoelhou diante de Yunxi e fez esse voto, os 3 grandes reinos estelares da região divina leste, o reino das bordas sagradas, o reino da luz envidraçado e o reino do céu encoberto, todos dobraram os joelhos para a escuridão. Isso também mostrou que toda a região divina leste havia capitulado às trevas. Yunxi olhou para Lu Shanshen por um tempo antes de repente atacar com um chute. Bang! Esse chute foi incrivelmente pesado, praticamente forte o suficiente para causar um deslizamento de terra. Lu Shanshen não se atreveu a circular nenhuma energia para se defender do golpe, então foi lançado voando. Ele voou pelo ar por 5 quilômetros inteiros antes de suas costas baterem fortemente contra a superfície de uma barreira que o desviou violentamente para o chão. Ele ficou deitado no chão, com sangue escorrendo de todos os orifícios de sua cabeça. Mas ele não demonstrou qualquer raiva nem fez qualquer tentativa de se levantar. Prostrou-se mais uma vez no chão. Sabia que aquele era o tratamento que merecia. Ele foi o primeiro rei do reino da região leste a obedecer à vontade dos imperadores divinos nas fronteiras do caos primordial. Afinal de contas, as queixas que Yunxi tinha tanto com Lu Shangzhen quanto com Lu Guxi, bem como aquelas que eles tinham com ele, fizeram com que Lu Shanshen fosse aquele que desejava a morte de Yunxi mais do que qualquer outro rei de reino reunido aqui. Yunxi estendeu a mão e apontou para seus próprios pés. Rasteje de volta aqui. Mestre da seita. O grande ancião das bordas sagradas estendeu a mão, mas não se atreveu a avançar para ajudar Lu Shanshen a se levantar. Na verdade, ele nem se atreveu a emitir um único som além do seu título. Os olhos de Lu Shanshen indicavam-lhe de longe que ele não deveria fazer nenhum movimento precipitado. Lu Shanshen ficou quieto. Ele quase não demonstrou qualquer hesitação quando começou a rastejar para frente sobre suas mãos e joelhos sem qualquer profunda força para se sustentar. Ele sabia que a única maneira de preservar o reino das bordas sagradas era sofrer humilhação suficiente, a ponto de sua dignidade ser reduzida a pó. Na região divina leste, ele era um rei de
reino que reinou acima de todos os outros reis de reino, mas o que se abateu sobre ele agora foi uma humilhação total, uma humilhação que excedeu em muito tudo o que seus companheiros reis de reino sofreram, uma humilhação que nem mesmo um mortal suportaria. Ser capaz de suportar. No entanto, comparado aos golpes que sofreu nos últimos dias, isso quase não lhe fez cócegas. Ele rastejou lentamente, em direção a Yunxi enquanto Yunxi e incontáveis profundos praticantes da região divina leste observavam. A distância que ele percorrera num piscar de olhos agora parecia interminavelmente longa. Ele havia percorrido apenas meio quilômetro quando 7 minutos se passaram. Neste momento, uma transmissão de som de um enviado divino da lua ardente soou nos ouvidos de Yunxi. Suas sobrancelhas afundaram ligeiramente antes de ele soltar uma risada fria e monótona. Deixe-o entrar. Foi também nesse momento que todos os comensais da lua e bruxas do reino divino do paraíso eterno olharam para o lado. Porque a pessoa que acabara de chegar estava, surpreendentemente, irradiando a aura de um mestre divino de nível 7. Lu Shanshen, que estava rastejando em direção a Yunxi, de repente, congelou enquanto seus olhos estremeceram violentamente. Ninguém estava mais familiarizado com essa aura do que ele. Lu Shanshen. Não. Esta foi a vil cria de Lu Guxi daquele camponês Ningdan King do reino inferior. O principal culpado pela morte de sua esposa e de seu filho. A figura de Lu Shanshen logo apareceu de longe, aparecendo na projeção para o público. Ele ainda usava vestes, brancas como a neve que flutuavam elegantemente. E pousou diante de Yunxi e do resto dos especialistas da região norte. Bordas sagradas. Lu Shanshen cumprimentou o mestre diabólico da região norte. Ele fez uma reverência simples para Yunxi que não era nem servil nem arrogante. Ao dizer essas palavras, seus olhos pareceram se mover sutilmente em direção à grande formação de projeção ativada. Ninguém sabia se isso foi deliberado ou não, mas ele não se dirigiu a Yunxi como um mestre diabólico. Ele se dirigiu a ele como o mestre do diabo da região norte. Bem, se não é o jovem mestre Shanshen. Yunxi nem sequer olhou diretamente para Lu Shanshen enquanto seu poder diabólico transbordava. Como poderia Lu Shanshen ser mencionado ao mesmo tempo que ele agora? Você veio aqui para acompanhar seu pai real em sua apresentação? A palavra desempenho foi extremamente insultuosa, mas o rosto de Lu Shanshen permaneceu calmo e impassível. Ele respondeu, não, as ações do pai real representam a vontade do reino das bordas sagradas. Mas eu, Lu Shanshen, vim aqui por vontade própria para me submeter ao mestre diabólico. Quanto à minha sinceridade, acredito que isso, definitivamente irá satisfazê-lo. Lu Shanshen olhou para Lu Shanshen pelo canto dos olhos, seu coração batendo violentamente no peito. Infelizmente, não havia como ele agir em tal situação e era ainda menos provável que ele expusesse o gigantesco escândalo do reino das bordas sagradas para o mundo ver. Bom, muito bom. Yunxi deu uma risada sem graça. Pensar que você se adaptaria tão facilmente às suas novas circunstâncias. Você realmente faz jus ao seu nome como o famoso jovem mestre Shanshen. No entanto, você deve esperar que seu pai real termine de mostrar sua sinceridade antes de fazer qualquer coisa. Claro. Lu Shanshen curvou-se novamente para Yunxi antes de ficar de lado. Quando ele levantou a cabeça para olhar para Lu Shanshen, não houve uma única ondulação em seus olhos. Após uma breve pausa, Lu Shanshen continuou a rastejar em direção a Yunxi. Cada comprimento que ele percorreu ao longo deste interminável trecho de 5 quilômetros era uma marca de vergonha e desgraça que nunca seria apagada. Ele não conseguia mais ouvir claramente nenhuma das vozes além dele e sua visão continuava a oscilar. No entanto, ele se recusou a olhar na direção de Lu Shanshen nem por um instante, mesmo depois de sua visão ter ficado embaçada. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, ele usou suas próprias mãos e joelhos para rastejar de volta até os pés de Yunxi. O que ficou para trás foi sua vida de glória e honra. Tudo isso foi reduzido a pó. Pá. 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 Yunxi bateu palmas lentamente enquanto um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele elogiou Lu Shanshen. Você é realmente digno de ser o rei do reino das bordas sagradas. Sua postura enquanto rastejava em minha direção não é algo que qualquer animal possa imitar. Isso simplesmente enche meu coração de calor e alegria. Na verdade, não me resta outra escolha senão bater palmas e suspirar de admiração. Ao terminar de bater palmas, ele atacou com outro chute, que acertou solidamente a cabeça de Lu Shanshen.
Lu Shanshin ainda não circulou nenhuma energia para bloquear o golpe, então foi lançado voando mais uma vez. Desta vez, uma longa flecha de sangue saiu de sua boca e havia até alguns dentes misturados. Bang! Lu Shanshin caiu no chão longe de Yunxi. Ele mais uma vez voou vários quilômetros. Enquanto ele rastejava lentamente até ficar de joelhos, a voz, calma e sombria de Yunxi soou em seus ouvidos como a voz de um demônio. Já que o rei do reino das bordas sagradas é tão habilidoso nesta arte, por que não rastejar até aqui mais uma vez e dar mais alegria às pessoas do mundo? O grande ancião das bordas sagradas tremia da cabeça aos pés. Lu Shanshin inconscientemente começou a cerrar os punhos. Mesmo que ele estivesse preparado para suportar toda e qualquer humilhação, seu coração e sua alma ainda estavam cheios de raiva neste momento. Por favor, espere um momento. Uma voz soou de repente em um momento inoportuno. Lu Shanshin deu um passo à frente. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, uma sombra negra já havia disparado em sua direção. Moveu-se tão rápido que Lu Shanshin não conseguiu nem começar a evitá-lo, apesar de seu cultivo. Pá! Com um estalo pesado tão alto que ameaçou romper os tímpanos, Lu Shanshin foi lançado voando para longe. Os braços de Yan 3 recuaram para suas vestes pretas enquanto suas sobrancelhas afundavam e ele falava com uma voz fria. Quando o mestre está falando, um jovem como você está longe de ser qualificado para interrompê-lo. Este foi um tapa dado por um ancestral Yama. Se fosse a maioria das outras pessoas, até suas almas teriam sido destruídas por aquele tapa. Lu Shanshin virou o corpo e um lado do rosto estava vermelho sangue, mas não havia choque ou raiva em seu rosto. Em vez disso, ele se curvou para Yunxi e disse, fui rude e impetuoso. Contudo, imploro ao mestre diabólico que me conceda uma gentileza. Yunxi olhou para o lado. Espero que o mestre diabólico me permita magnanimamente completar o resto da jornada em nome de meu pai real. Ele inclinou a cabeça respeitosamente, mas a súplica podia ser ouvida em sua voz calma. Capítulo 1764 O Shanshin imortalizado. 2. As palavras de Lu Shanshin comoveram os corações de incontáveis profundos praticantes da região leste. Lu Shanshin ergueu a cabeça para olhar para Lu Shanshin, enquanto gritava, vá embora. Apresse-se. E vá embora. Aos olhos do mundo, este era, sem dúvida, Lu Shanshin tentando proteger Lu Shanshin de suportar qualquer humilhação. Somente as pessoas do reino das bordas sagradas entendiam a tristeza e a raiva em sua voz. Ah! Yunxi soltou uma grande risada antes de dizer, parece que seu pai real não aprecia sua gentileza. Mas se ele aprecia, isso ou não, é problema dele, porque como eu poderia suportar desperdiçar sua demonstração de piedade filial? Se você não pode substituí-lo, então você pode fazer isso ao lado dele. Afinal, vocês dois são pai e filho. Ele colocou grande ênfase nas palavras pai e filho e seu sorriso era profundamente zombeteiro. Neste momento, todos do reino das bordas sagradas ficaram impressionados com a sensação de que Yunxi sabia toda a verdade por trás de seu relacionamento pai e filho. Tudo bem. Lu Shanshin não tentou lutar por mais favores. Ele simplesmente fez uma reverência respeitosa para Yunxi enquanto dizia, obrigado por sua gentileza, mestre diabólico. Depois que ele terminou de falar, ele silenciosamente passou para o lado de Lu Shanshin e ficou de joelhos ao lado dele, se perder. Lu Shanshin estendeu violentamente a mão para Lu Shanshin. Lu Shanshin não tentou se defender, mas Xiao de repente levantou a mão. Ela selou o poder de Lu Shanshin enquanto falava com uma voz alegre. Rei do reino das bordas sagradas, é raro que seu filho faça tal demonstração de piedade filial. Ele está disposto a compartilhar toda a glória e vergonha junto com você, rejeitá-lo assim é bastante desagradável. Dentro da região divina norte, a autoridade de Xiao perdia apenas para de Yunxi. Mesmo que 1000 ondas estivessem quebrando no coração de Lu Shanshin, ele ainda mordeu o lábio e aguentou. Ele já havia sofrido tanta humilhação. Então como poderia arriscar a segurança de sua seita por causa de um ataque de ressentimento? Ele ficou quieto simplesmente abaixou a cabeça, retomando seu rastejamento em direção a Yunxi mais uma vez. Como rei do reino número 1 da região divina leste, ele pensou em morrer gloriosamente em batalha. Quando o imperador diabólico retornou ao mundo, ele até pensou em jogar fora sua vida cegamente. Contudo, ele nunca imaginou que estaria realmente disposto a suportar tal humilhação. Porque Yunxi sabia que isso era muito mais difícil para ele do que a morte.
Então, embora as ações de Yunxi fossem superficialmente magnânimas, as intenções por trás dessas ações eram muito cruéis. Esta foi a maneira mais cruel de se vingar de Lu Shanshen. Mas quem exatamente era o culpado pela sua situação atual? Os outros dois grandes reinos estelares superiores na região divina leste, o reino da luz envidraçada e o reino do céu encoberto, foram deixados com seus corpos e dignidades intactos. Na verdade, de agora em diante, o status deles na região divina leste seria muito maior do que nunca. No entanto, havia algo ainda mais trágico e irônico do que isso. A principal razão pela qual ele foi a primeira pessoa a se levantar e condenar Yunxi à morte, o que também foi o motivo da humilhação hoje, foi por causa dos conflitos de Yunxi com Lu Shangzeng e Lu Guxi, as duas pessoas que ele mais odiava agora na vida dele. Que irônico e ridículo. Lu Shangzeng copiou suas ações enquanto rastejava atrás dele. Quando duas pessoas estavam sendo envergonhadas ao mesmo tempo, a sensação de humilhação era inconscientemente diminuída em mais da metade. A cada passo e respiração que dava, ele podia sentir claramente a aura de Lu Shangzhen. Se os acontecimentos dos últimos dias nunca tivessem acontecido, então essa experiência extremamente humilhante poderia ter se tornado a memória mais preciosa para ele com a participação voluntária de Lu Shangzhen. Seria algo que ele nunca esqueceria. No entanto, todas as coisas mais cruéis do mundo pareciam estar chovendo sobre sua cabeça ao mesmo tempo, fazendo-o sentir como se estivesse preso em um pesadelo implacável. Os olhos de Xiuyou pairaram sobre Lu Shangzeng por várias respirações antes de ela casualmente desviar o olhar dele. Contudo, ela também não se preocupou em avisar Yunxi. Porque não havia necessidade. Quando ele finalmente rastejou de volta para onde Yunxi estava sentado, Lu Shanshen se curvou em direção a ele e disse: "Estou ciente de que o crime que cometi naquela época é imperdoável, então todos em meu reino das bordas sagradas definitivamente esculpirão a bondade de poupar do mestre diabólico. Nossas vidas em nossos corações. Nossa lealdade nunca irá vacilar." Justo quando ele terminou de fazer aquele voto de lealdade, ele de repente sentiu uma profunda energia irromper atrás dele. No instante seguinte, um raio fatal de luz fria condensou-se no ar enquanto apontava para Yunxi. Lu Shanshen foi pego completamente desprevenido, então foi instantaneamente afastado pela onda de energia. O feixe de luz fria rasgou o próprio espaço enquanto ia direto para a garganta de Yunxi. Um par de olhos cruéis que lembravam os de um lobo faminto olhou para ele por trás daquele ataque. Os longos cabelos de Yunxi tremulavam no ar, mas seu corpo não se moveu nem um centímetro. Um som abafado ecoou no ar quando Lu Shangzeng saltou para a frente e enfiou uma espada curta no congelado Yunxi. Mas a mão atrofiada de Yone apareceu e agarrou a lâmina da espada. Nenhum sangue escorria pelo braço de Yone e Lu Shangzeng sentiu como se todas as montanhas do mundo estivessem pressionando sua espada curta. Ele não conseguiu movê-la nem um milímetro e o poder contido na espada começou a desaparecer como uma maré vazante. Que piada! Se os três ancestrais Yama permitissem que até mesmo um fio de cabelo da cabeça de Yunxi fosse prejudicado em sua presença, eles não seriam capazes de sobreviver. Yunxi levantou lentamente a cabeça para olhar para Lu Shangzhen, que estava cerrando os dentes de raiva. Houve alguma decepção em seus olhos quando ele disse: "É isso?" Bang! A garra fantasma de Yan 2 atingiu o peito de Lu Shangzhen. Ele soltou um grunhido surdo quando a espada curta voou de sua mão. Ele foi instantaneamente lançado voando, mas o corpo de Yan 3 apareceu bizarramente no ar acima dele quando ele pisou nele com força brutal. Estrondo, uma enorme explosão rasgou o ar quando o próprio solo se fraturou sob o impacto e uma grande quantidade de sangue jorrou da boca de Lu Shangzhen. Essa mudança repentina chocou toda a região divina leste. Se alguém atingisse o cultivo de um mestre divino de nível 7, seria visto como deuses entre os homens em qualquer região divina, em qualquer lugar. Entretanto, a comitiva de Yunxi consistia dos três ancestrais Yama, que formaram um círculo protetor ao redor dele, a rainha diabólica, o imperador Yama e um círculo de bruxas, comensais da lua e demônios Yama. Lu Shangzhen, que já foi incomparavelmente brilhante, perdeu todo o seu deslumbre na presença de tais luminares. Até o próprio Yunxi se tornou poderoso o suficiente para incinerar o honorável Taiyu com uma única mão. Como poderia Lu Shangzhen esperar matá-lo? Ele tinha perdido a cabeça. Hugo! Ah! Os olhos de Lu Shangzhen ficaram vermelhos e escarlates. Embora enfrentasse os três ancestrais Yama,
Pessoas que eram poderosas o suficiente para suprimir qualquer imperador divino. Ele não demonstrou medo algum. Ele soltou um rugido furioso enquanto queimava cada pedaço de sua essência sanguínea para lançar seu ataque final. Uma tempestade que poderia até destruir dimensões irrompeu violentamente de seu corpo. A terra e o espaço ao redor de Lu Shangxing começaram a se desintegrar lentamente. Um longo rastro de sangue escorria atrás dele enquanto ele escapava à força da supressão de Yan 3. No entanto, ele não aproveitou a oportunidade para fugir. Em vez disso, ele sacou outra espada curta e começou a colocar toda a sua energia nela, loucamente. Dentro da tempestade, a espada curta disparou como uma estrela cadente desesperada enquanto voava em direção a Yunxi. No entanto, Yaone quebrou aquela estrela cadente no instante seguinte com um único tapa, deixando para trás brasas de luz e aquela tempestade fora de controle. Bang! Bang! O som de duas enormes explosões se misturaram quando as garras fantasmas de Yan 2 e Yan 3 atingiram o corpo de Lu Shangxing ao mesmo tempo. Dado o seu cultivo, Lu Shangxing ainda foi capaz de lutar contra os ancestrais Yama. Todo o seu poder e foco estavam concentrados em Yunxi, então ele nem se incomodou em colocar as defesas mais básicas. Sob os incomparavelmente terríveis poderes do Diabo Yama de dois ancestrais Yama, o rosto de Lu Shangxing perdeu instantaneamente toda a cor. O sangue escorria de todos os orifícios de seu rosto enquanto mais do que sangue explodia de seu corpo em mais de uma dúzia de lugares. Ele bateu no chão como uma pedra caindo. Shangxing. Neste momento, Lu Shangxing finalmente acordou de seu devaneio. Ele rugiu com voz rouca enquanto tentava avançar, mas alguém o abraçou firmemente. O grande ancião das bordas sagradas agarrou-o com força, balançando vigorosamente a cabeça para ele. Lu Shangxing estava deitado no chão enquanto tosse dolorosamente com a boca cheia de sangue. No início, o sangue que escorria de sua boca era vermelho brilhante, mas lentamente começou a ficar preto profundo, uma cor que combinava com a tez de seu rosto. Ele não tentou regular sua energia sangue nem implorou por misericórdia. Ele ergueu a cabeça orgulhosamente no ar e olhou para a grande formação de projeção. Enquanto enfrentava todos os profundos praticantes da região divina leste, ele rugiu com uma voz rouca: seus covardes! Por que nenhum de vocês revidou? Seus reis de reino estão sendo humilhados por esses demônios como cães. Isso é uma vergonha que todos vocês carregam. Por que vocês não revidam? Por que vocês realmente se sentem à vontade? Profundos praticantes da região divina leste, vocês perderam até mesmo os últimos resquícios de seu espírito de luta e fortaleza intestinal? Aqueles olhos cheios de raiva e indignação, aqueles gritos cheios de sangue, abalaram cada canto da região divina leste. Shangxing. Cale a boca. Cale-se. Lu Shangxing rugiu com voz trêmula. Ele avançou e caiu de joelhos pesadamente na frente de Yunxi. Ele falou com uma voz profundamente aterrorizada: Mestre Diabo, eu não ensinei bem meu filho. Shangxing passou por um grande revés recentemente e perdeu o juízo. Pela grande ofensa que ele cometeu agora, eu pessoalmente paralisarei seu cultivo e o trancarei no reino das bordas sagradas pelo resto de sua vida. Eu prometo que ele nunca dará nenhum passo para fora da seita bordas sagradas até o dia em que morrer. Por favor, mostre misericórdia e poupe a vida dele, por favor. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele dizia essas palavras e ele batia a cabeça no chão como se estivesse tentando esmagar alho com ela. Num piscar de olhos, sua testa ficou sangrenta. Eu não preciso de você para implorar pela minha vida. Lu Shangxing gritou com voz rouca. Lu Shangxing, preferir morrer do que capitular como vocês, bando de covardes. Aiá. Xiuya suspirou antes de um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. Ela murmurou para si mesma: ele está tentando usar sua própria morte para despertar o fogo da rebelião nos corações de todos que vivem na região divina leste. Isso não é uma má ideia, mas é uma pena que ele ainda seja muito ingênuo. Ei! As palavras orgulhosas e inflexíveis de Lu Shangxing fizeram Yan 2 rir. O discurso dele é simplesmente comovente demais. Até mesmo um velho fantasma como eu de repente sente vontade de chorar. Bang! Uma sombra negra de repente brilhou no ar e a garra fantasma de Yan 2 perfurou o peito de Lu Shangxing como se fosse uma tábua de madeira podre. Ele desferiu um golpe final e fatal em um verdadeiro gênio incomparável que havia feito história no reino dos deuses repetidas vezes.
Os olhos de Lu Shangzhen se arregalaram quando ele caiu lentamente no chão. Shangzhen. O lamento estridente de miséria de Lu Shangzhen perfurou os ouvidos de todos. Yan 2 puxou casualmente sua garra fantasma do peito de Lu Shangzhen. Quando ele estava prestes a despedaçar seu corpo, a figura diabólica de Xiuyao de repente apareceu ao lado de Lu Shangzhen. Uma única palma derrubou Yama 2 enquanto ela pegava Lu Shangzhen, sua alma demoníaca invadindo diretamente sua alma em colapso. Yan 2 ficou furioso. Ele estava prestes a atacar novamente quando percebeu que foi a rainha diabólica quem o empurrou para o lado. Ele retirou apressadamente seu poder e seu pescoço. A primeira regra de sobrevivência dos ancestrais Yama: se eles espancassem violentamente qualquer um dos homens do mestre diabólico em um ataque de ressentimento, não haveria nenhum problema, mas eles não poderiam tocar ou mesmo gritar com nenhuma das mulheres ao seu lado. Xiuyao retirou sua alma diabólica no instante seguinte enquanto ela impassivelmente jogava Lu Shangzhen para longe. Acontece que ele pousou ao lado de Lu Shangzhen. Yunxi assistiu todo o processo com olhos frios, sem ter dito uma única palavra durante todo o processo. Shangzhen. Shangzhen. Lu Shangzhen se lançou contra Lu Shangzhen enquanto abraçava seu corpo manchado de sangue. Ao sentir sua vida escapar, lágrimas de sangue começaram a escorrer por seu rosto. Se não houvesse um vínculo profundo entre ele e Lu Shangzhen, por que ele teria desmoronado quando descobriu a verdade? Lu Shangzhen era claramente um bastardo, e um bastardo que Lu Guxi usou para se vingar dele. Mas quando Lu Shangzhen veio receber aquele golpe fatal, isso quebrou seu coração e sua alma, destruindo com uma dor inimaginável. O braço de Lu Shangzhen estava se movendo. Ele estava usando toda a sua força restante para esticá-lo em direção a Lu Shangzhen enquanto sussurrava em uma voz tão suave e fraca quanto o chilrear de uma formiga: Pai Real. Eu vou seguir em frente. Todo o corpo de Lu Shangzhen estremeceu e ele achou difícil falar enquanto abafava os soluços. Eu sou Lu Shangzhen. Ele murmurou. Eu sou filho do Pai Real. O jovem mestre das bordas sagradas. Eu sou. Não um bastardo. Lu Shangzhen fechou os olhos e sussurrou gentilmente. Isso mesmo. Você é definitivamente Shangzhen. Você é orgulho do reino das bordas sagradas, meu filho. Não importa o que aconteça, você sempre será o filho de quem mais me orgulho. Quando a luz em seus olhos começou a desaparecer, Lu Shangzhen pareceu sorrir. Ele olhou para a grande formação de projeção no céu e sentiu como se pudesse ver incontáveis olhos olhando para ele. Um pequeno sorriso torceu seus lábios enquanto ele sussurrava, assim. Todo mundo vai se lembrar de mim. Lu Shangzhen. Eles vão se lembrar disso. Eu sou Lu Shangzhen. Aquele leve sorriso congelou em seu rosto enquanto o céu cinzento refletia em seus olhos. Quando todos escolheram a rendição, uma rendição que foi totalmente vergonhosa, Lu Shangzhen, aquele com o maior talento e o futuro mais deslumbrante, aquele que deveria ter valorizado a sua vida acima de tudo, escolheu morrer em vez disso. Do que submeter. Tudo o que ele fez antes de sua morte, cada grito rouco, ficaria profundamente gravado nas memórias de todos os profundos praticantes da região divina leste. Todos se lembrariam para sempre, que ele era Lu Shangzhen. Ao sentir claramente os últimos vestígios da vida de Lu Shangzhen escaparem, cada músculo do corpo de Lu Shangzhen começou a se deformar e ter espasmos, e até mesmo sua alma estava em convulsão. Às vezes ele se sentia completamente vazio. Mas mesmo esse vazio era acompanhado por uma dor violenta que ele nunca havia sentido antes. Ele pegou o corpo de Lu Shangzhen, com os olhos vazios, e se afastou lentamente. Seus passos eram tão pesados quanto os de um homem frágil e antigo. E ele parecia ter esquecido completamente que não havia recebido a marca negra de Yunxi. Na verdade, ele até se esqueceu de pedir permissão para sair. Yunxi não deu nenhuma ordem para detê-lo e ninguém se adiantou para detê-lo. Yunxi virou-se e enviou uma transmissão de som para Xiuyao. Você procurou nas memórias dele? Sim, respondeu Xiuyao. Originalmente pensei que ele estaria ciente do paradeiro de Lu Guxi, mas para minha surpresa, ele não estava. Esta mulher louca continua a ser uma ameaça que não é significativa nem pode ser ignorada. Mesmo não tendo obtido nenhuma notícia de Lu Guxi, obteve outras informações. Yunxi não prosseguiu com o assunto. Ah, que pena.
Xiuya olhou na direção que Lu Shanshen havia deixado. Ela soltou um suspiro sombrio antes de chamar suavemente dois nomes. Jiaxin, Jieling. Jiaxin e Jieling apareceram atrás dela ao mesmo tempo em que se curvavam diante dela e aguardavam suas ordens. Eliminou a seita Bordas Sagradas, disse Xiuya com indiferença. Sim. Jiaxin e Jieling receberam suas ordens e foram embora. Capítulo 1765, Profecia Abissal. Depois que Lu Shanshen foi embora, Yan Tianxiao soltou um suspiro de repente. Eu já tinha ouvido falar desse Lu Shanshen há muito tempo. Ele deveria ser um talento jovem extraordinário. Depois de ver o homem com meus próprios olhos, posso agora dizer que ele era um pouco tolo e ingênuo, mas não sem coragem. É sempre uma pena perder uma pessoa assim. Espinha dorsal? Xiuya sorriu. Imperador Yama, você não achou que ele preferiria morrer a se submeter à escuridão, não é? Yan Tianxiao olhou para ela com pontos de interrogação na cabeça. Xiuya explicou. Desde o momento em que nasceu, Lu Shangzeng era conhecido como filho do rei do reino das Bordas Sagradas e discípulo de Lu Guxi. Seu talento era sem precedentes, e ele foi nomeado jovem mestre das Bordas Sagradas ainda muito jovem. Você poderia dizer que ele nasceu com uma colher de prata com a qual outra pessoa não ousaria sonhar em 100 vidas. A morte é assustadora para ele, claro, mas o que o assusta ainda mais é perder as coisas que fizeram dele o que ele era hoje, e pior do que isso, vê-las transformadas na vergonha eterna de sua vida. Se ele tivesse escolhido permanecer vivo, ele nunca teria sido capaz de retornar ao reino das Bordas Sagradas. Lu Shanshen iria odiá-lo para sempre, e era apenas uma questão de tempo até que o mundo soubesse de sua vergonha. É por isso que ele escolheu a morte. Com este ato, o ódio de Lu Shanshen por ele desapareceria, deixando para trás apenas a tristeza e o vínculo que eles haviam forjado. O reino das Bordas Sagradas não anunciaria a verdade ao mundo, e o mundo se lembraria dele para sempre como Lu Shangzhen, não o nome verdadeiro que ele gostaria que alguém soubesse. Yan Tianxiao franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Xiuya balançou a cabeça com um sorriso. Vou parar por aqui. Ele está morto e não vejo nenhum benefício em expor a verdade e destruir o orgulho que ele deu à vida para proteger. Yan Tianxiao parecia pensativo, mas não perguntou mais nada. Xiuya se virou e comentou uma última vez. A escolha dele foi inteligente, suponho, mas também expôs a fragilidade do homem. O que você pode fazer? Sua vida era muito fácil. Embora Xiuya tivesse optado por não expor a vergonha de Lu Shangzhen, isso não significava que ela tivesse a menor pena dele. Lu Shangzhen usou a morte para proteger seu segredo e gravar o nome Lu Shangzhen no coração de todos. Isso também significava que ele era filho de seu pai por completo, um nobre que desprezava os habitantes dos reinos estelares inferiores do fundo do seu coração, e um supremacista que preferiria morrer a ser lembrado como filho de um homem de classe inferior, um bastardo. Em outras palavras, ele preferiria morrer a reconhecer seu pai biológico. Ele parecia ter esquecido que Yanxi, o homem que colocou o reino das Bordas Sagradas de joelhos, era de origem mais humilde que ele. Sublinhado Região Divina Leste, Reino Misterioso Celestial. O Reino Misterioso Celestial era o reino estelar superior mais singular em toda a Região Divina Leste, sem exceção. Tinha o menor território e os profundos praticantes mais fracos de todos os reinos estelares superiores, e só tinha uma seita com menos de 1000 discípulos, a seita do Mistério Celestial. Não só isso, era visto como um terreno sagrado especial em todo o reino dos deuses. Todos os anos, a maioria dos visitantes vinham à Região Divina Leste expressamente para visitar o Reino Misterioso Celestial. Hoje, a Região Divina Leste foi virada de cabeça para baixo e era hora do Reino Estelar Superior, o Reino Misterioso Celestial, decidir seu destino. Os 3 anciãos do Mistério Celestial, Moyu, Moen e Mozi, estavam atualmente sentados na frente do Templo do Mistério Celestial. Um grupo de discípulos, na verdade, todos os discípulos da seita Mistério Celestial, estava ajoelhado diante deles. Vá embora, disse Moyu em um tom longo e pesado. Suas mãos estavam pressionadas juntas e sua expressão estava completamente vazia. Ancestrais senhores, implorou o líder dos discípulos em lágrimas, por favor, não nos afastem. O reino do Mistério Celestial não tem uma força de combate e não representamos nenhuma ameaça para o mestre diabólico. Além disso, a maioria dos reinos estelares superiores já se renderam a ele.
Por que não podemos simplesmente fazer o mesmo? Não tem nada a ver com isso, disse Moe com indiferença. Deixar. Por favor, venham conosco, ancestrais senhores. Podemos ir para a região divina oeste. Certamente eles nos receberão e ao nosso poder divino do mistério celestial de braços abertos. Não haverá mais uma seita do mistério celestial ou poder divino do mistério celestial. Mosier repetiu a declaração implacável que deixou todos os discípulos do mistério celestial sem palavras há algum tempo atrás. De hoje em diante, você nunca mais se chamará de discípulo do mistério celestial. Agora vá embora. No final, os 3 anciãos do mistério celestial pareciam tão pedregosos, como sempre. Vendo que sua última tentativa de mudar a mente de seus ancestrais mais antigos foi fútil, os discípulos do mistério celestial curvaram-se profundamente e disseram: obrigado, cuidado. Ancestrais mais antigos. Eles se espalharam e deixaram o reino assim mesmo. Há muito tempo atrás, o reino do mistério celestial estaria lotado de pessoas que esperavam dar uma olhada no destino para seu próprio benefício. Hoje, Moe e Mozi foram os únicos que restaram no reino silencioso e desolado. Aí, Moe abriu os olhos e olhou para o céu escuro. Ele disse: a vontade dos seus é imprevisível e o destino pode mudar a qualquer momento. E daí se pudéssemos escolher um momento de mistério celestial? Moe perguntou: como você acha que pesará a balança? Você acha que levamos vidas virtuosas ou pecaminosas? Somos pecadores. Mozi deu sua resposta. Talvez o próprio ato de colher um mistério celestial tenha sido um pecado desde o início. Moe ergueu a mão e convocou o cânon divino do mistério celestial. Juntos, os 3 anciãos do mistério celestial uniram suas forças e abriram o livro da profecia mais uma vez. Quando a tribulação celestial de 9 estágios aparecer, o Deus verdadeiro retornará. A virtude levará a paz eterna. O mal trará a carnificina de um Deus diabólico. Por um longo tempo, eles simplesmente olharam para a profecia da primeira página. Também a profecia final do fundador de seu reino, o grande ancestral Aotian. Naquela época, o grande ancestral Aotian estava quase no mesmo nível do grande ancestral do paraíso eterno em termos de status. Os 3 anciãos do mistério celestial o adoravam profundamente e nunca duvidaram de sua profecia final. Quando a última metade da profecia apareceu de repente no palco da outorga dos deuses, os 3 anciãos do mistério celestial a esconderam do público para proteger Enshi. As batalhas de Enshi durante a convenção do profundo Deus foram reveladoras até mesmo para os 3 élderes do mistério celestial. Eles tinham visto o quão claros e livres de manchas seus olhos eram e estavam certos de que Enshi traria grande felicidade ao mundo quando atingisse a maturidade completa. Se tivessem escolhido tornar pública a profecia, as pessoas teriam ignorado completamente a primeira metade. Eles só pensariam nele como uma ameaça e agiriam para eliminá-lo. Depois que Enshi salvou o mundo e foi traído pelas mesmas pessoas que ele salvou, eles escolheram informar o Imperador Divino do Paraíso Eterno sobre isso depois de uma longa e séria consideração. Na época, o Imperador Divino do Paraíso Eterno estava profundamente arrependido e com aversão a si mesmo. O pensamento de matar Enshi nunca passou pela sua cabeça, embora o último tivesse exposto sua profunda energia das trevas, e ele estava até pensando muito em como proteger a vida de Enshi, ao mesmo tempo em que mantinha seu local de nascimento em segredo. Depois que o Imperador Divino do Paraíso Eterno viu a profecia, ele rapidamente mudou de ideia e declarou ao mundo a localização da estrela polar azul. O Reino do Céu Eterno também foi quem liderou a caçada por Enshi. Como resultado, Enshi foi levado a um beco sem saída e se transformou completamente em um demônio. O mal trará a carnificina de um deus diabólico. A profecia cruel estava sendo realizada na região divina leste agora. E isso pode ser apenas o começo. Os 3. E a profecia que seu grande ancestral deixou para trás. Em certo sentido, eles foram os verdadeiros culpados por tudo o que aconteceu. Não seria exagero dizer que cada gota de sangue derramada no solo da região divina leste estava encharcada com seus pecados. Cinzas a cinzas, pó ao pó. Ele nos acompanhará em nossa jornada final, disse Moe lentamente. Mozi ergueu a cabeça e olhou para a luz dourada do cânon divino do mistério celestial. Nesse caso, vamos usar nossa expectativa de vida final e dar uma última olhada no destino da região divina leste uma última vez. Quem sabe, talvez o Deus Diabo seja misericordioso. Talvez possamos partir em paz. Ninguém respondeu,
Mas todos estenderam as mãos ao mesmo tempo. Todos os violadores dos céus seriam punidos. Foi por isso que sua expectativa de vida foi reduzida toda vez que eles olhavam para o futuro. Esta última vez, eles sacrificaram todo o seu tempo de vida restante ao poder divino do mistério celestial. Uma luz, dourada irrompeu do corpo do cânon divino do mistério celestial. Foi o mais brilhante que os 3 anciãos do mistério celestial já viram brilhar. De repente, um gigantesco buraco negro apareceu onde estava o cânon divino do mistério celestial. Parecia um abismo sem fundo. No momento em que apareceu, todas as luzes do mundo, até mesmo a luz dourada do próprio cânon divino do mistério celestial foram devoradas por ele. O mundo diante deles de repente caiu na escuridão, e eles viram incontáveis planetas morrendo e em colapso, reinos estelares e até regiões estelares. As leis estavam desmoronando e todo o caos primordial tremia como um terremoto. Era como se um demônio gigante como nada que eles já tivessem visto estivesse devorando toda a região divina leste. E até mesmo o mundo inteiro. O que é aquilo? Um calafrio indescritível tomou conta de seus corpos com força mortal. Eles estremeceram como nunca antes, até que a morte finalmente os alcançou. O cânon divino do mistério celestial desmoronou em pó no local. Os 3 anciãos do mistério celestial ainda estavam sentados exatamente onde estavam, mas com várias diferenças importantes. Seus lábios estavam roxos, suas pupilas haviam se alagado ao ponto de ruptura e suas feições estavam completamente distorcidas de medo. Deste ponto em diante, o reino do mistério celestial desapareceu do mundo para sempre. E ninguém jamais conheceu o terrível mistério celestial que vislumbraram no final. Sublinhado grande irmão Yunshi. Um grito nítido e melodioso irrompeu no céu quando Shui Meilin caiu ao lado de Yunshi. No momento em que ela sorriu, ela brilhou como uma luz pura demais para ser contaminada. Yunshi se transformou em uma pessoa completamente diferente desde que retornou com a região divina norte. O sogro que sempre batia palmas enquanto gritava genro digno, e a cunhada que era tão orgulhosa quanto gentil foram substituídos por 2 subordinados respeitosos que estavam constantemente preocupados que eles poderiam de alguma forma incorrer em sua ira. Mas Shui Meilin era a única que parecia vê-lo e tratá-lo exatamente da mesma forma que antes. Ela apareceu ao lado de Yunshi instantaneamente, envolvendo os braços em volta dos dele como se fosse o gesto mais natural do mundo. Ian 3 quase cometeu o erro de dar um tapa nela antes de se conter a tempo e estremecer com o quase erro. Por que você veio? Yunshi cutucou seu nariz delicado uma vez antes de sorrir calorosamente. Este lugar é muito perigoso, você sabe. A região divina oeste e a região divina sul poderiam lançar um ataque furtivo aqui a qualquer momento. É porque estou com saudades de você, claro. Shui Meilin sorriu para ele. Grande irmão Yunshi, você está livre agora. Sim, eu sou. Ele sorriu de volta. Ele estava esperando que Qianinger voltasse para ele. Quando ele deixou o reino divino do monarca Brahma, Qianinger lhe disse que retornaria a ele sobre tudo relacionado à tragédia do espírito da madeira em 3 dias. Mas 3 dias se passaram e ela ainda não havia enviado nenhuma mensagem para ele. Nesse caso, você pode me contar sobre suas experiências na região divina norte? Shui Meilin olhou para ele com olhos de expectativa. Você não ouviu falar deles de Xiuyao? Eu quero ouvir isso de você. Shui Meilin balançou levemente o braço. Por favor? Yunshi pensou um pouco antes de responder. É muito longo para terminar de uma só vez. Contarei tudo a você quando estivermos em outro lugar. Em outro lugar? Shui Meilin piscou e sussurrou perto de seus ouvidos. É um lugar onde podemos ficar, sozinhos, grande irmão Yunshi? Todos os 3 ancestrais Siama estremeceram ao mesmo tempo antes de selar completamente sua audição. Os jovens de hoje em dia eram tão nojentos. O sorriso de Yunshi se alargou antes de dizer, para ser honesto, estou mais curioso sobre os anos que você passou no reino do deus lunar. Xie Qingjiu não fez nada de ruim com você, fez? Shui Meilin desviou, olhar antes de franzir as sobrancelhas. Podemos fazer uma promessa, grande irmão Yunshi? Nunca poderemos mencionar o nome Xie Qingjiu novamente. Por favor? Ela parecia completamente séria quando disse isso. Por quê? Yunshi perguntou. É porque ela fez coisas terríveis com você e comigo, e toda vez que ouço o nome dela, inevitavelmente me lembrarei das memórias nas quais menos quero pensar. Ela já está morta, então podemos esquecê-la completamente.
Yun-Shi pareceu um pouco surpreso, mas rapidamente sorriu e disse, claro. Ela estava certa. Aquela mulher estava morta, e falar sobre ela só traria lembranças dolorosas para ele e para as pessoas ao seu redor. Era melhor deixá-la esquecida para sempre.